Os lipídios são uma das biomoléculas que constituem a membrana plasmática. Lembrando da aula anterior, que eu falei que a membrana plasmática, as membranas celulares, são constituídas basicamente de lipídios, fosfolipídios, né, e proteínas. Então, hoje eu vou fazer uma aula especial falando sobre, assim, claro, um geral sobre os lipídios e enfocando a atenção na estrutura dos fosfolipídios, ok? Então, é uma aula parêntese, porque eu falei na aula anterior de membrana plasmática, falei a constituição, falei das funções, um pouco da constituição, mas eu gostaria, e hoje eu vou fazer isso, de falar especificamente a estrutura dos fosfolipídios, ok? A estrutura dos lipídios, como é a característica polar, onde é apolar, onde é hidrofóbica, onde é polar. Então, isso é importante, eu acho super importante para que vocês entendam aí. Beleza? Então, eu te convido a ficar até o final desse vídeo para aprender aí a constituição, a formação, a estrutura dos lipídios. Eu sou a Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo aí ajudar os alunos que estão estudando aí tanto a parte de Biologia quanto Biotecnologia, de Genética, Biologia Molecular, áreas afins. Ok, meus queridos? Então, depois da vinheta, um geral de lipídio, mas especificando os fosfolipídios de membrana, ok? Depois da vinheta. Fica comigo. Então, queridos, os lipídios são biomoléculas que constituem a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é constituída de quê? De lipídios e proteínas, mais especificamente os fosfolipídios. Também tem o colesterol e outras moléculas, mas em grande quantidade fosfolipídios. Então, para falar de fosfolipídios, eu fiz essa aula, abrindo um parêntese, para a gente falar um pouquinho da estrutura dos lipídios, ok? E estrutura também dos fosfolipídios. Então, fazendo um geral, falando de lipídio, o importante é a gente saber as funções básicas dos lipídios são fonte de energia, né? A gente sabe que os lipídios são uma fonte de energia, os carboidratos são fonte de energia imediata, mas os lipídios também são fonte de energia. Quando a célula necessitar em algum momento de que essas moléculas de lipídio sejam degradadas e produzam energia lá na frente, sejam precursoras de energia, isso acontece, tá? Por exemplo, o triglicerídeo, fazendo aqui, adiantando o assunto, o triglicerídeo, quando a célula necessita, ele é degradado, sendo uma molécula precursora de energia. Então, primeira função dos lipídios, fonte de energia. Segunda, e é aqui por isso que nós estamos falando, né, constituintes das membranas celulares, ok? São constituintes das membranas celulares, da membrana plasmática, a gente vai ver aí. Também são sinalizadores celulares, como os hormônios, né? Os esteroides, estrogênio, testosterona, a gente vai ver no decorrer da aula, beleza? É importante que vocês saibam os sinalizadores celulares. Então, a forma mais simples de lipídio é a forma em ácido graxo, ok? A forma mais simples de uma molécula de lipídio é na forma de ácido graxo. E essa forma de ácido graxo, ela é uma longa molécula, tá? Formada de hidrocarbonetos, ou seja, ou uma longa molécula hidrocarbonada formada de carbono e hidrogênio, ok? Uma molécula de hidrocarboneto, hidrogênio, carboneto, carbono, e aí a gente já sabe aí lá das aulas de química, né? Eu suponho que você já sabe. E em uma das extremidades dessa longa cadeia de hidrogênio e carbono, existe um grupamento, né? Um grupo carboxila, ok? Um grupo carboxila em uma das pontas do ácido graxo. O triglicerídeo, ele tem três
cadeias de ácido graxo, beleza? Então, aqui é uma cadeia de ácido graxo com um grupo carboxila. Então, são 3 moléculas para a formação de um triglicerídeo. Beleza? Outra coisa importante sobre os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. Os saturados são aqueles que são formados apenas por ligações simples, né? Ligações simples. E os insaturados quando possuem uma ou mais ligações duplas entre lá os átomos de carbono, beleza? E esses átomos de carbono, eles podem ser, em quantidade, 16 a 18 átomos de carbono. E esses átomos de carbono, eles estão ligados à quantidade máxima que eles podem ligar com hidrogênios, né? Lembra daquela piada que diz assim, que o carbono foi preso e ele tinha direito a quantas ligações? 4, né, bebê? Então, essa daí é clássica, hein? Não é cafona, é clássica. Então, vamos lá. Que mais? Falando aí. Voltando aqui. Os ácidos graxos se armazenam na forma de triglicerídeos ou gorduras, né? Então, a gente vai falar especificamente aqui dos triglicerídeos. Então, os triglicerídeos são formados de 3 ácidos graxos, como eu falei, né? Formados de 16 a 18 carbonos. Outra coisa, essa molécula de ácido graxo é uma molécula apolar, ok? Hidrofóbica, ou seja, fobia, lembra? Fóbica, de fobia à água, né? São moléculas que não se unem, não dissolvem em água, insolúveis em água, beleza? Além dos ácidos graxos, o triglicerídeo, ele tem aqui na sua ponta, né, uma molécula de glicerol. Então, o glicerol se une às 3 cadeias de triglicerídeo, beleza? Os triglicerídeos, eles não interagem aí com a água, né? Dentro de uma solução aquosa, eles fazem a bolinha, né? Dentro do citoplasma, eles fazem a bolinha, como um óleo, por exemplo. Quando você coloca o óleo lá na água, o que acontece? Forma aquelas bolinhas, né? Que mais adiante a gente chama de micela, né? Isso aí vocês já devem saber sobre isso. Beleza, queridos? Falando ainda de triglicerídeos, tem outras coisas aí sobre triglicerídeos, mas aí eu vou gravar, vou mudar aqui a lousa e a gente lembrando, eu também vou lembrar ali com minhas anotações e aí eu vou dizendo para vocês. Beleza? Então, eu vou mudar a lousa agora e aí vocês ficam comigo, a gente fala especificamente dos fosfolipídios, que é o que a gente tem para falar hoje para vocês, beleza? Fica comigo, não sai, fica até o final do vídeo, hein? Então, continuando a aula e dando uma ênfase maior nos fosfolipídios, a gente vai ver que os fosfolipídios, eles são os principais constituintes da membrana celular, das membranas celulares, ok? Então, são os principais constituintes e também a gente sabe que tem parte aí de proteínas, a membrana plasmática tem parte lipídio, parte proteína, mas os constituintes principais são os fosfolipídios. Outra coisa importante, possui cadeias hidrofóbicas e grupos hidrofílicos de cabeça. Então, vamos, lembrando aí da outra lousa, a gente viu o triglicerídeo e agora a gente vai ver a estrutura de um fosfolipídio, ok? Então, a semelhança do triglicerídeo que a gente viu ainda agora para essa do fosfolipídio é que o fosfolipídio, ele é constituído de apenas duas, diferente do triglicerídeo, que era 3, né? Apenas 2 cadeias de ácido graxo. Então, aqui um ácido graxo, aqui outro ácido graxo.
cadeia de hidrocarbonetos formada de carbono e hidrogênio, com o seu grupo carboxila aqui, né, na ponta, em uma das extremidades. E ainda como triglicerídeo ligado a um grupo glicerol, a uma molécula de glicerol. Beleza, aí tudo bem, lembrando lá do triglicerídeo. E a parte polar? A parte polar, ela está no grupamento fosfato, que é ligado no terceiro carbono do glicerol. Beleza? Então, aqui está o glicerol, o terceiro carbono do glicerol tem um grupamento fosfato. E esse grupamento fosfato, ele é hidrofílico, ele é polar. Além dessa polaridade que o grupamento fosfato confere a essa molécula, outras moléculas também polares se unem a esse grupamento fosfato. Lembra na aula passada? Na aula passada a gente viu vários fosfolipídios. Vimos o fosfolipídio que tinha também em sua estrutura a colina, a serina, o inositol, a etanolamina. Então, qual é a diferença de todos aqueles ali que a gente viu? Coisas comuns e coisas diferentes. Todos aqueles fosfolipídios que a gente viu na aula anterior. Todos os fosfolipídios são constituídos por essa estrutura básica de fosfolipídio, beleza? Ácido graxo, glicerol, grupamento fosfato. Opa! Fosfolipídio. A parte apolar e a parte polar. A parte polar, quem confere o grupamento fosfato e as outras moléculas que são ligadas ao grupamento fosfato. E essas moléculas são o quê? Uma colina, uma serina, um inositol e uma etanolamina. Beleza? Então, essa parte da cabeça do fosfolipídio que fica para a solução aquosa, fica ou para a parte externa, né, da célula, ou para a parte interna da célula, né, lembrando lá do mosaico fluido. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Né? Então, tem uma cabecinha aqui e tem o mosaico fluido. A gente vai ver que os fosfolipídios, eles se constituem assim, eles se organizam assim. A cabecinha, que é toda essa parte polar, que está de frente para a solução aquosa, e tem essa parte interna da bicamada da membrana plasmática, que é uma parte que é apolar, ok? Então, essa característica é muito importante para a constituição da bicamada lipídica aí das membranas celulares. Beleza? Então, outra coisa importante, isso aí confere a essas moléculas uma característica para ser chamada de molécula anfipática. Molécula anfipática o que é? É que uma parte é solúvel e a outra parte é insolúvel. Uma parte é polar e uma parte é polar e uma parte é apolar. Então, essa característica é importante, como eu acabei de falar, repetindo, porque a repetição é a mãe da didática, então a gente repete de novo. Então, essa característica da molécula dos fosfolipídios serem anfipáticas, ou seja, parte polar e parte apolar, é uma característica importante para as moléculas biológicas, para as membranas celulares, ok? Beleza. Então, além disso, vou para cá, depois eu volto. Então, além disso, além dos fosfolipídios que fazem parte da membrana celular, além dos fosfolipídios, também existem as duas moléculas que a gente viu também na aula passada, tá? Que são os glicolipídios e o colesterol. Os glicolipídios e o colesterol também são moléculas anfipáticas, ou seja, também tem a parte polar e a parte apolar.
Mas aí a gente vai ver como é que é isso aí, se é realmente e como é. Então, os glicolipídios, eles também, como os fosfolipídios, possuem duas cadeias de hidrocarbonetos, hidrocarbonadas, formadas de carbono e hidrogênio, o que confere a essa molécula a parte apolar, ok? A parte hidrofóbica. Então, e uma cabeça polar. Cabeça polar formada de quê? Formada de carboidrato, carboidrato, glico. Beleza? Então, a parte polar dos glicolipídios é formada de moléculas de carboidrato. Beleza? Formada de carboidrato. E o outro, colesterol. O colesterol também é uma molécula anfipática. Mas presta atenção aí. O colesterol é formado por 4 anéis também hidrocarbonados, né, formado de carbono e hidrogênio. E na sua cabeça, ele é formado, ele possui uma hidroxila. E essa hidroxila confere ao colesterol, faz com que o colesterol seja fracamente hidrofílico. Mas na constituição da membrana, essa parte onde tem essa parte do colesterol que é fracamente hidrofílico, fica na ponta, né? Fica aqui, nessa parte da molécula. Então, o OH do colesterol fica na parte da cabecinha, né, da molécula. Aqui fica toda a molécula e a parte, a hidroxila fica na parte da cabeça, ou seja, na parte que vai ficar para a solução aquosa. E o colesterol, ele é distribuído tanto na parte que vai ficar para a parte externa da célula, né, quanto na bicamada lipídica, quanto para a parte que vai ficar para a parte interna da célula, né? Diferente de alguns fosfolipídios. Alguns fosfolipídios só estão na parte de cima, né? Ou na parte que vai ficar para a parte externa da célula, e outros fosfolipídios na parte interna. Isso eu expliquei na aula passada. Beleza? Então, conferindo as duas moléculas, os dois constituintes da membrana, a característica anfipática, não antipática, hein? Então, outra coisa é também que o colesterol, ele deriva dos hormônios, tá? Que são os hormônios esteroides, que são os esteroides, estrogênio e progesterona. Estrogênio ou estrógeno, tá, gente? E testosterona. Outra coisa importante, também falando aí dos fosfolipídios, é que alguns fosfolipídios são sinalizadores, ou seja, alguns derivados de fosfolipídios, eles são sinalizadores, eles ficam na parte da membrana, tá? Eles ficam na parte da membrana e recebem algum estímulo e informação, e pegam esse estímulo e informação e vão para dentro da célula, levando essa informação a um alvo dentro da célula, ok? Então, alguns fosfolipídios, alguns derivados de fosfolipídios são sinalizadores celulares que ficam, que interagem com os receptores de membrana e levam a informação para dentro da célula, até um alvo dentro da célula, beleza? Então, eu acho que não falta nada. Se falta alguma coisa, qualquer dúvida, vocês me perguntam aqui abaixo, beleza?
Por nada, queridos, eu espero que vocês tenham gostado e que, se vocês gostaram, coloquem aquele joinha maroto, dê aquele like para ajudar aí o trabalho da professorinha, ok? Divulguem aí para os amigos de vocês que estão passando por perrengue aí em biologia. E também, por nada, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim, nas redes sociais, beleza? E eu vou sempre, como eu falei no comecinho, essa é uma aula parênteses, tá? Porque eu comecei a falar de membrana, mas eu queria falar da estrutura para que tu visualizasse bem aí a estrutura dos fosfolipídios e falar um pouco mais dos glicolipídios e do colesterol, que para mim era importante falar e não dava para falar na primeira aula, na aula introdutória, que ia ficar uma aula muito grande e também, enfim, né? Já estou me enrolando. Então, queridos, por nada, eu espero que vocês tenham gostado e espero ajudar vocês. Um beijinho. Não esqueça de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho, todas as coisas, hein? Um beijinho. Que a força esteja com vocês. Tchau.